Ver seus pais foi algo que mudou a vida de Naruto pra sempre, mas e se fosse diferente? E se Minato e Kushina estivessem vivos pra cuidar de Naruto na infância? E melhor, quais impactos para o mundo ninja isso causaria? Será que o clã Uchiha ainda seria massacrado pelo Itachi? E é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje, mas antes deixa o like e se inscreve aí se você for fã de Naruto, se for possível, hype esse vídeo. Olá, eu sou o Ralph e bom, a vida de Naruto foi uma vida muito ruim, já que logo após ele nascer, ele teve que ver toda a sua família morrer e viver sem eles. E como se não fosse bastante viver com toda essa dor, o pessoal da vila ainda julgou muito ele, e meio que humilhou ele de todas as formas possíveis. Tudo isso por um motivo que o cara nem sabia. Naruto era uma criança que deveria ter sido defendida pelo Hiruzen Sarutobi. Mas e se a história fosse diferente? E se Minato e Kushina sobrevivessem ao ataque do Raposão e conseguissem criar Naruto? Bom, para esse cenário ser possível, não vou mudar muita coisa na história. Na verdade, o ataque ainda aconteceu, a raposa saiu da Kushina, o Tobi ainda apareceu, porém para que essa realidade aqui faça sentido, vamos considerar que o ninja mascarado fugiu sem conseguir realizar o seu plano. A primeira diferença aqui é que a Kushina não morreu, então o Kurama continua nela. Então Naruto nunca vai se tornar o Jinchuriki e ser julgado pelo povo. E isso já muda muita coisa, porque só por ser filho do Minato, Naruto já teria muito mais privilégios. A infância dele seria muito mais fácil e ele não valorizaria tanto assim os laços que ele tem. Isso porque só o fato dele ser filho do Minato, que é o quarto Hokage, já daria pra ele vários amigos. Então ele não valorizaria tanto assim os laços quanto ele valoriza no clássico. Outra coisa muito interessante é que o chakra de Naruto não seria mais reprimido pelo Raposão, então meio que ele conseguiria fazer mais coisas com o chakra dele. E mesmo assim, depois de um tempo, Naruto nunca mais seria tão forte quanto ele foi no anime original, já que ele não teria o Raposão ou então os poderes que ele conseguiu ao longo do tempo. No máximo do máximo, depois de muitos anos, ele conseguiria o modo Senin, porém não seria tão urgente assim como foi no anime. Massacre do clã Uchiha. Será que Minato como Hokage conseguiria impedir a morte de centenas de Uchihas que morreram sem nem saber o porquê, de milhares de crianças que não sabiam o que estava acontecendo e morreram mesmo assim pelas mãos do Itachi? Bom, primeiramente precisamos entender o porquê do massacre do clã Uchiha ter acontecido e o porquê ele foi necessário para a história principal. No anime de Naruto, o Tobi simplesmente invade a casa de Naruto, de Minato no caso, ele sequestra a Kushina e extrai a biju dela, e depois ele joga ela na Vila da Folha usando o Genjutsu, pelo Sharingan é claro. E o fato desse ninja mascarado ser um Uchiha despertou a insegurança e também desconfiança da aldeia da Folha sobre os Uchihas. E os Uchihas percebendo isso, eles tramaram um golpe de estado, coisa que o Itachi meio que era um investigador, um espião. Ele pegava informações da Folha e dava pros Uchihas e vice-versa. Enfim, ele era um agente duplo. E Itachi vendo a guerra que isso causaria, ele aceita o acordo com uma condição. Se ele massacrasse todo o clã Uchiha, a aldeia da Folha deixaria Sasuke vivo e protegeria ele. E é isso que ele faz. Ele mata todo mundo do clã Uchiha e o Sasuke é protegido pela aldeia da Folha. Podem ver que o Sasuke é muito mais bem tratado do que o Naruto. Só que com o Minato vivo, as coisas seriam muito mais diferentes, já que o Minato primeiramente poderia dar o depoimento dizendo como era o ninja mascarado e que ele não tinha nada a ver com o Fugaku Uchiha, que era o único outro Uchiha que tinha o Mangekyou Sharingan, além de que só pela força do Minato, o clã Uchiha não teria o que fazer e eles não tramariam um golpe de estado, pelo menos não por enquanto. Então com o Minato vivo, o Danzo não conseguiria tramar os seus planos, manipular o Dia da Folha e tudo mais, e com certeza o clã Uchiha não seria massacrado, estaria todo mundo vivo graças ao Minato. E quais seriam as consequências disso, dessa mudança? Bom, a aldeia da Folha teria muito mais poder militar e conseguiria lidar muito bem com ataques futuros. Por exemplo, mesmo se o Orochimaru fizesse alguma coisa no exame Chunin, o Minato conseguiria, junto com a aldeia da Folha, impedir facilmente os planos de Orochimaru. Só que eu duvido muito que o Orochimaru, sendo um gênio que ele é, iria meio que tentar alguma coisa contra o Minato. E só pra vocês terem uma noção, o Minato era um ninja que se você visse ele na guerra, você teria a permissão pra fugir. Ele já conseguiu derrotar mais de 1000 soldados sozinho, em um piscar de olhos. E com isso a Akatsuki teria muito mais dificuldade pra agir, já que primeiramente, eles não teriam o Itachi do lado deles, ou seja, perderiam muito poder. A aldeia da Folha ainda teria o Shisui, o Itachi, o Fugaku, o Minato e todo mundo do clã Uchiha. Lembrando que o Hiruzen tá vivo, ainda nas mesmas condições que ele tava antes. Tudo isso somados ao Kakashi e outros ninjas muito habilidosos, tudo isso só pra proteger a aldeia da Folha. E também o Jinchuriki, que é a Kushina. Será que com tudo isso a Akatsuki ou qualquer organização teria alguma chance com a aldeia da Folha? E eu já respondo que sim. Por incrível que pareça, é bem capaz que a Akatsuki ainda haja, ainda mantenha os seus planos, porém refazendo com detalhes. A gente sabe que a Akatsuki sempre foi uma organização conhecida por andar em dupla, no caso, sempre tem uma dupla muito poderosa. Itachi Kizami, Kakuzui Hidan, Deidara e Sasori e por aí vai. Duplas essas muito bem feitas e muito bem planejadas, e na maioria das vezes concluíam suas missões. Mas você acha que com 2 Kages, 2 Uchihas com Mangekyou Sharingan e mais o Itachi, que ainda não teria despertado o Mangekyou Sharingan, vocês acham que tudo isso e mais seriam parados por uma dupla? Com certeza não, nenhuma dupla seria páreo para isso. Mas como o plano ainda é capturar os Jinchurikis e conseguir as bijus, eles teriam que mudar um pouco a abordagem deles. Eu acredito que eles fariam isso meio que aumentando os grupos. Ao invés de ser 2, seriam uns 5,
10, por aí vai. E lembrando que eles sempre começam da primeira até chegar na última biju, então eles começariam pela aldeia da areia. E vocês lembram que eu disse que o Naruto talvez não valorizaria tanto assim os laços dele? Então, talvez ele não faria tanta amizade assim com o Gaara e conseguisse mudar o Gaara. E com isso eu consigo duas opções. A primeira é o Gaara se tornando vilão, seja sendo manipulado ou então por conta própria, já que ele deixaria o monstro sair. Mas é óbvio que se acontecesse alguma coisa, o Naruto impediria facilmente, então não tem muito pro Gaara. Outra coisa que também poderia acontecer é a Akatsuki meio que manipular os Kages, pelo menos alguns deles, para que eles conseguissem fazer um acordo com a Akatsuki, já que, pô, a aldeia da Folha tem muito poder militar e isso é perigoso para as outras nações. Então, por que não fazer uma aliança, já que, por serem antigos inimigos e talvez possíveis futuros inimigos, eles precisam ficar em pé de igualdade de poder. Se a Akatsuki conseguisse se juntar a alguma vila, eu acho que ela ficaria muito mais poderosa, mesmo que seja a aldeia mais fraca que tem. Bom, eu não acho que a Vila do Raio se aliaria a Akatsuki, mas eu acho que a Vila da Pedra talvez. A da Areia eu também não sei. É porque eu não sei muito bem como o pai do Gaara iria reagir. Na minha cabeça, ele era um baita de um babaca, mas eu não sei se ele faria isso. Outra coisa muito interessante é que não teria o Itachi, ou seja, teriam duas mudanças. A primeira é que o Orochimaru não iria sair da Akatsuki, já que ele não teria traído ninguém. Porque pra quem lembra, o Orochimaru só foi expulso da Akatsuki porque ele meio que tentou pegar o corpo do Itachi e foi impedido facilmente. Mas aqui sem Itachi não tem o porquê ele ser expulso. Então, enfim, vamos continuar. A segunda possibilidade que aconteceria, né? E outra coisa, também tá faltando um membro, já que não tem o Itachi aqui. Então, quem seria a dupla do Orochimaru? Eu não me lembro agora se foi antes ou se foi depois, mas o Kisame era a dupla do Itachi, então talvez ele seria a dupla do Orochimaru. E aqui vai alguns ninjas que poderiam ir pra Akatsuki no lugar do Itachi. O primeiro é o Zabuza. O Zabuza é um ninja muito habilidoso, conseguiu lutar de igual para igual com o Kakashi, então eu acho que ele tem currículo para conseguir entrar na Akatsuki. Outro ninja que com certeza seria capaz de se aliar a Akatsuki é o Danzo. O Danzo, como vimos, ele já se aliou ao Orochimaru. E isso quando o Orochimaru já tinha meio que destruído a aldeia da Folha pelo menos uma vez. Então a gente não sabe do que o Danzo é capaz para conseguir tomar a Vila da Folha à força. Sendo assim, vendo que ele não conseguiria tomar a Vila da Folha, já que tá no comando do Minato, eu acho muito possível ele se aliar a Akatsuki, passar informações de dentro para fora, e tudo isso com dois objetivos: tirar poder militar da aldeia da Folha, com o Naruto, com a Kushina no caso, e o segundo objetivo, tirar o Minato do cargo. E conhecendo eles como eles são muito inteligentes, eu acho que eles conseguiriam sabotar a aldeia da Folha e conseguir fazer um barraco. E eles poderiam fazer isso de diversas formas, como por exemplo, cortando a comunicação da aldeia da Folha com outras aldeias, já que enquanto elas estão perdendo Jinchurikis e Bijus, com a comunicação manipulada ou cortada, eles não receberiam as informações certas e não conseguiriam ajudar, ou seja, eles teriam mais perigo no futuro, já que com muitas Bijus juntas, a aldeia da Folha meio que ficaria em total desvantagem na batalha final. E óbvio que tudo isso que tá seguindo só tem um caminho, que é a Guerra Ninja. E como que ela seria mais ou menos? Basicamente, o Edo Tensei ainda aconteceria, já que o Orochimaru tá aqui e não o Kabuto. O Orochimaru ainda tá aqui, então ele pode usar o Edo Tensei e reviver geral. Segundo, a cadeia da Folha é muito forte, então não tem por que as outras vilas não se aliarem a ele. O País do Raio, o País do Vento, eu tenho certeza que eles se aliariam ao Minato. Ah, e eu falei da comunicação. Bom, uma hora ou outra a da Folha ele ia ficar sabendo sobre o que tá acontecendo com as vilas, já que assim como as outras aldeias sempre tem uma necessidade ou alguma coisa que elas precisam da aldeia da Folha, precisam entrar em contato com ela, a aldeia da Folha também vai ter alguma coisa que ela vai precisar de outras aldeias. Em algum momento eles vão precisar da aldeia da Areia, ou então da aldeia do Raio para algum contrato ou alguma coisa assim. E vendo que ninguém vai entrar em contato, o Minato vai mandar alguém para ir lá mandar a informação. Porém, eu tenho certeza que a Akatsuki vai impedir isso e vai matar essas pessoas. E o Minato, sendo o bom Hokage que ele é, ele vai preparar um plano, já vai entender mais ou menos como é a situação, e ele mesmo vai ir até as outras aldeias. E é lá que ele vai entender o que está acontecendo com o mundo ninja, e ele vai saber o perigo que a aldeia da Folha vai se encontrar no futuro. Outra forma deles descobrirem é simplesmente o Jiraiya, que é um espião, e o Jiraiya iria acabar descobrindo sobre a Akatsuki uma hora ou outra. Aí tudo depende de como o roteiro vai seguir. Será que eles vão descobrir o Danzo primeiro, ou será que a guerra vai começar primeiro e a Akatsuki vai atacar primeiro? De qualquer forma, a invasão da aldeia da Folha vai acontecer exatamente como na luta contra o Pain, onde eles enviam apenas um intruso para lidar com a barreira, já que a barreira vai detectar só uma pessoa, e essa uma pessoa vai invocar todo o resto do grupo usando o pergaminho dos jutsus de invocação. E é aí que aconteceria a grande batalha final. A aldeia da Folha, com todo o poder militar que ela teria, os Uchihas e tudo mais, contra a Akatsuki, o Edo Tensei e mais alguns aliados. Em condições normais, eu até diria que a aldeia da Folha teria alguma chance e conseguiria derrotar todo mundo. Porém, eu acho que aqui não. Eu acho que aqui aconteceria justamente o contrário. A aldeia da Folha aqui seria esmagada de uma forma humilhante. E não tô falando que o Minato venceria o Pain ou venceria alguém da Akatsuki muito poderoso. O problema é o Edo Tensei, que aqui eu acho que eles invocariam o Madara. E eu não duvido muito até que eles conseguiriam invocar os dois Hokages, o primeiro e o segundo. E mesmo considerando a aldeia da Folha intacta, todo mundo, todos os Jinchurikis, todo mundo, eu ainda acho que seria muito difícil, quase impossível deles conseguirem vencer o Madara. Então aqui não tem outra, a vitória seria pra Akatsuki, a não ser que acontecesse uma coisa muito interessante, uma coisa que, cara, mudaria pra sempre Naruto, que é a amizade com o Kurama. Talvez o Kurama vendo a aldeia da Folha como que é unida, como que é todo mundo junto, talvez eles pudessem parar de odiar um pouco todo mundo, porque tipo assim, em Naruto o que a gente vê é um ciclo de ódio que nunca para.
tanto da parte da Kurama, quanto da parte dos Uchiha, quanto da parte de todo mundo. Tanto a Kushina quanto o Jiraiya tinham uma filosofia de que eles acreditariam que talvez esse ódio seria parado algum dia. Então, quem sabe a Kushina conseguiria convencer o Raposão a se aliar a eles, ainda mais no final da guerra com todo o caos que tá acontecendo. Se eles tivessem o Kurama do lado deles, cara, pode ter certeza que eles conseguiriam vencer todo mundo, o Edo Tensei, a Katsuki e seus aliados. Tudo iria depender desse ciclo de ódio. Se esse ciclo de ódio parasse e acabasse, eu acho que eles conseguiriam vencer. Mas se o Kurama e o Oda da Folha não fossem aliados, com certeza eles perderiam facilmente pro Madara. Enfim, essa aqui é a minha teoria, a minha opinião mais ou menos do que aconteceria se Minato e Kushina estivessem vivos na Aldeia da Folha. Pode perceber que tem uma baita mudança na história. Eu já vi muita gente fazer vídeos parecidos com esse, mas cara, eu acho que esse vídeo aqui foi diferente de tudo que eu já vi até hoje. E por incrível que pareça, aqui não tem roteiro, só fui falando o que eu pensei. Eu fui falando, fui parando pra pensar um pouco, fui falando. Mas mesmo assim eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai dar muito trabalho quando eu for editar, então deixa o like aí, se inscreve aí pra ajudar o canal, porque cara, meu amigo, tem que compensar. Enfim, muito obrigado por esse apoio que vocês estão dando ao canal, que cara, realmente o canal tá crescendo bastante nos últimos tempos. Eu tenho certeza que até o final do mês a gente bate 10 mil inscritos e cara, eu não vejo a hora disso acontecer. Enfim, comentem mais teorias pra eu trazer aqui em vídeos no canal. Deixa um like aí se você gostou do vídeo, já falei isso, então é isso. Clica em algum vídeo aí que tá aparecendo na tela, porque cara, se você gostou desse aqui, você vai gostar de outro. Valeu e até a próxima, durmam bem, fui.